Fala galera, beleza? Professor Leandro de Matemática do Campus Caxias. Tudo bem com você? Bom, vamos agora resolver a questão número 1, itens A, B, C e D, da lista de exercícios extras da semana 5, Matemática Proeja ADM, terceira série. Vamos a ela? Vou ler o enunciado para você, ele diz assim: considere os anagramas formados a partir da palavra conquista, tá certo? Aí ele diz assim: quantos são? Na letra A, beleza? Na letra B, quantos começam por vogal? Na letra C, quantos começam e terminam por consoante? E na letra D, quantos têm as letras com, juntas e nessa ordem? Então vamos com calma. Olha só, primeiro eu tenho a palavra conquista, tá certo? E aí ele fala sobre anagrama, tá? O que é um anagrama? Anagrama, amiguinho, é qualquer combinação, né? Qualquer permutação entre as letras, né? Em que essa permutação gere uma palavra ou não. Então, por exemplo, eu posso trocar as letras aqui da palavra conquista. Qualquer troca que eu faça entre as letras da palavra conquista vai gerar uma palavra ou não, né? Então, essas trocas, né? Essa troca que gera uma palavra ou não, gera um anagrama, tá certo? Então, por exemplo, se eu trocar essas duas letras aqui, né? C e O, por exemplo, né? Vai me gerar um anagrama, tá certo? Beleza? Então, qualquer troca, qualquer permutação entre as letras, podendo gerar uma palavra ou não, isso é o que se chama anagrama. Essa é a definição de anagrama, beleza? Então, no item A, ele pergunta justamente isso. Ele quer saber a quantidade de anagramas dessa palavra aqui. Quer dizer, a quantidade de permutações, quantidade de trocas que eu posso efetuar entre as letras, tá certo? Podendo gerar uma palavra ou não, ok? Primeiro eu tenho que contar aqui, né, quantas letras tem a palavra conquista, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9 letras, tá, amiguinho? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, 9 tracinhos, tá certo? Cada tracinho pode, cada um desses tracinhos vai entrar ali uma letra, tá certo? Então vamos lá. Na primeira posição, eu posso escolher quantas letras? Qualquer uma dessas aqui, tá certo? 9 letras, beleza? Escolhida essa letra, de quantas maneiras eu posso escolher a segunda letra? 8. Por quê? Porque eu já escolhi uma letra aqui, certo? Então, 9 menos 1 dá 8. E da mesma forma para a terceira letra. Eu tenho 7 letras aqui. Aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 6, tá certo? 5, 4, 3, 2, 1, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar as possibilidades, vou usar o princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem. Multiplicando aqui, né? Repare, isso aqui é 9 fatorial, tá? 9 vezes 8 vezes 7 até 1. Se eu fizer essa conta, eu vou encontrar 362.880. Beleza? Então, essa é a resposta do item A. Então, eu tenho 362.880 anagramas da palavra conquista. Beleza? No item B, ele quer que você calcule também a quantidade de anagramas, só que são os anagramas que começam por uma vogal, tá certo? Então, novamente, ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tracinhos. Em cada um desses tracinhos vai entrar uma letra da palavra conquista. Só que tem um detalhe, a primeira letra obrigatoriamente começa com uma vogal, tá certo? Analisando a palavra conquista, né, eu tenho uma vogal, 2, 3, tenho 4 vogais, tá certo? Então aqui na primeira posição eu posso colocar 4 vogais. Quais são elas, né? O, U, I ou A, tá certo? Qualquer uma dessas vogais pode entrar nessa posição. Então eu tenho 4 possibilidades para a primeira posição. Escolhida aqui a vogal, de quantas maneiras eu posso escolher a segunda posição? 8, porque eu tenho 9 letras
tirei uma vogal já escolhida anteriormente, eu tenho 8 letras. E nessa posição, na terceira posição, corresponde à terceira letra. De quantas maneiras eu posso escolher a terceira letra? 7. Por quê? Porque eu tenho 9 letras, já escolhi 2 aqui, ó, anteriormente, inicialmente. Então, 9 menos 2 dá 7. Da mesma forma aqui, vão ser 6 letras, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Vou multiplicar essas possibilidades, tá, amiguinho? Se eu multiplicar todas essas possibilidades, eu vou encontrar 4 vezes isso aqui, ó, é 8 fatorial, tá certo? 8 vezes 7 vezes 6, então é 4 vezes 8 fatorial. Se eu fizer essa continha, eu vou encontrar 161.280. Ou seja, existem 161.280 anagramas que começam por uma vogal. Didático, né? Agora vem comigo aqui, vamos resolver o item C agora. Também quero calcular a quantidade de anagramas, só que agora esses anagramas precisam começar e terminar com uma consoante. Então tá lá, ó. Eu fiz aqui para você, ó. Aqui começa com uma consoante, aqui termina com uma consoante. Maravilha? Então vamos lá, ó. Consoante. Vamos ver aqui a palavra conquista. Quais são as consoantes, ó? Essa letra, né? C, N, Q, S e T. Então eu tenho 5 consoantes, beleza? Então eu vou começar escolhendo as consoantes. A primeira consoante pode ser escolhida de 5 maneiras, tá certo? Então eu tenho 5 letras aqui que podem entrar nessa posição. Lembrando, né, que a palavra conquista tem 9 letras, ó. Repara que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tracinhos. Cada tracinho desse vai entrar uma letra, sendo que no primeiro aqui, na primeira posição e na última, necessariamente eu preciso colocar uma consoante lá. Maravilha? Então aqui eu posso escolher 5 consoantes. Beleza? Escolhida essa consoante, de quantas maneiras eu posso escolher essa última consoante? De 4 maneiras. Né? Por quê? Porque eu já escolhi uma consoante aqui. Né? Então 5 menos 1, 4. Show de bola? Agora eu vou escolher as letras do meio aqui, ó. Tá certo? De quantas maneiras eu posso escolher essa letra? Né? 7. Né? Eu tenho, nessa posição, eu posso escolher 7 letras. Por quê? Porque eu tenho 9 letras da palavra conquista. Já escolhi 2 letras, né? Ou seja, 2 consoantes. 9 menos 2, 7. Da mesma maneira, de quantas maneiras eu posso escolher essa posição aqui, ó? Eu tenho 6 letras para essa posição. Por quê? Porque a palavra conquista tem 9 letras. Já escolhi essas duas aqui, 2 consoantes, e a letra aqui anterior. Então já escolhi 3 letras inicialmente. 9 menos 3, 6. Da mesma forma que vai ser 5, né? Usando o raciocínio análogo, né? Aqui 4, 3, 2, 1. Beleza? Multiplicando todas as possibilidades, utilizando novamente o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem, amiguinho. Então, como é que vai ficar então? 5 vezes. Isso aqui, ó, é 7 fatorial. Vezes 4. Beleza? Então vai ficar 5 vezes 7 fatorial vezes 4. Fazendo essa continha, eu vou encontrar 100.800. Ou seja, existem 100.800 anagramas da palavra conquista que começam e terminam por uma consoante. Didático, né? Vem comigo, amiguinho. Agora vamos resolver o item D. Novamente, no item D, eu quero calcular a quantidade de anagramas que tem as letras C-O-N juntas e nessa ordem. Então, olha só. Novamente, ó, eu tenho lá, né? Repara, eu tenho as letras C-O-N juntas e nessa ordem. Quer dizer, primeiro a letra C, segundo a letra O e na terceira posição a letra N. Show de bola? Então, olha só, o que eu vou fazer nessa questão? Toda vez que tiver uma situação dessa, amiguinho, que envolva mais de uma letra, né, um bloco de letras, eu vou encarar esse bloco como uma posição só, tá certo?
Então, repara, aqui, ó, esse bloco aqui, ele contém 3 letras, beleza? A palavra conquista tem 9. Então, 9 letras, descontadas essas 3 letras iniciais aqui, C-O-N, sobram quantas letras para cá? 6. Repara, ó, tem 6 tracinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 traços, beleza? Show de bola, maravilha. Então, repara, esse bloco de letras, de quantas maneiras eu posso escolher esse bloco de letras, né? C-O-N, nessa ordem? Só tem uma maneira, né, de escolher esse bloco, né? É escolher primeiro a letra C, só tem uma possibilidade. A letra O em segundo, né, uma possibilidade. E a letra N, uma escolha também. Então só tem uma maneira de escolher esse bloco, né? É escolher primeiro a letra C, segunda a letra O e terceira a letra N, nessa ordem. Então tem uma possibilidade para esse bloco. Já para essa posição eu tenho 6 letras. Por quê? Porque eu já escolhi as letras C, O e N, já escolhi 3 letras. Como a palavra conquista tem 9 letras, 9 menos 3 dá quanto? 6. Da mesma maneira aqui, ó, de quantas maneiras eu posso escolher essa posição? 5. Tenho 5 letras para essa posição. Por quê? Porque eu tenho 9 letras da palavra conquista. Já escolhi essa letra inicial anterior e escolhi essas 3 aqui. Já escolhi 4. 9 menos 4, 5. Da mesma forma, nessa posição é 4, aqui 3, aqui 2, aqui 1. Né? Beleza, show de bola. Só que tem um detalhe, amiguinho. Esse bloco com, ele está nessa posição, mas ele necessariamente precisa estar aqui nessa posição? Não, eu posso andar com esse bloco. Esse bloco pode estar nessa posição, então eu tenho uma posição já aqui, beleza? Pode estar aqui nessa posição, então duas posições possíveis. Pode estar aqui 3, pode estar aqui 4, pode estar aqui 5, pode estar aqui 6, pode estar aqui, ó, 7. Eu posso andar com esse bloco. De quantas maneiras eu posso andar com esse bloco aqui, C-O-N? Eu posso, até coloquei aqui para você, aqui esse bloco aqui, ele pode ocupar 7 posições. Quais são elas? Essa daqui, uma. Essa posição daqui, ó, andando para cá, 2. Para cá, 3. Para cá, 4. Para cá, 5. Para cá, 6. E aqui, 7. Então eu tenho 7 posições possíveis para esse bloco formado por essas letras, né? C-O-N, é o bloco com, tá certo? Então eu vou pegar isso daqui, né? E vou multiplicar por 7. Então como é que vai ficar então? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso daqui é 7 fatorial. Se eu fizer essa conta, eu vou encontrar 5.040 anagramas, ou seja, existem 5.040 anagramas da palavra conquista em que as letras C, O e N estão juntas e nessa ordem. Show de bola, amiguinho? Didático, né? Agora nós vamos resolver os itens E e F, beleza? Prosseguindo com a resolução da questão número 1, vamos agora resolver o item E. O que ele diz lá no item E? Quantos anagramas, né, quantos apresentam a letra C antes da letra A? Amiguinho, esse item aí, ele é muito complicadinho, tá? E ele também é um pouco trabalhoso. Olha só, então ele quer saber a quantidade de anagramas que apresentam a letra C antes da letra A. Olha só, o que nós vamos fazer? Qual é a ideia para resolver esse item, o item E? Nós vamos dividir em casos, tá certo? E o que eu vou fazer? Eu vou movimentar apenas a letra C. E dependendo da posição da letra C, eu vou poder colocar a letra A ou não. Por exemplo, né, a letra C, né, no primeiro caso, vamos supor que a letra C esteja aqui localizada na primeira posição, tá certo? Lembrando que a palavra conquista, ela tem 9 letras, tá certo? Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
tenho 9 posições, 9 tracinhos. Em cada um desses tracinhos vai entrar uma letrinha, uma dessas letras aqui, tá certo? Só que na primeira posição eu já tenho a letra C. Então, para essa posição, só tem uma possibilidade mesmo, tá certo? Agora, pelo enunciado do item E, a letra C tem que vir antes da letra A. Ora, se a letra C precisa vir antes da letra A, em cada uma dessas 8 posições que nos restam, eu posso colocar a letra A sem problema nenhum, tá certo? A única restrição é que na segunda posição, né, por exemplo, né, eu posso escolher qualquer uma dessas letras menos a letra C. Então eu tenho 8 possibilidades aqui, tá certo? Para cá eu tenho quantas possibilidades? 7. Por quê? Porque eu posso escolher qualquer uma dessas 9 menos as duas que eu já escolhi anteriormente, a letra C e a letra que eu escolhi anteriormente. Então para cá eu tenho 7 possibilidades, 7 letras. Da mesma forma aqui 6, 5, 4, 3, 2, 1. Multiplicando todos esses valores, né, utilizando novamente o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, vou encontrar como resultado 40.320, beleza? Então, no primeiro caso, eu tenho 40.320 anagramas, tá certo? Em que a letra C aparece lá na primeira posição, tá certo? Agora, amiguinho, eu vou fazer a mesma coisa para o segundo caso, só que agora a letra C não vai ocupar a primeira posição, vai ocupar a segunda posição, tá certo? De acordo com o enunciado, amiguinho, a letra C obrigatoriamente tem que vir antes da letra A. Então, olha só o que eu coloquei aqui, ó. Aqui, antes da letra C, pode aparecer a letra A? Não. Aí eu até coloquei aqui, ó, diferente de A. O que significa isso? Que nessa posição, aqui na primeira posição, eu posso escolher qualquer letra menos a letra A. Ainda tem um outro detalhe, amiguinho, não sei se você percebeu. Para essa posição, para a primeira posição, né, eu posso escolher qualquer uma das 9 letras, menos a letra A e menos a letra C, porque a letra C já está aqui fixada na segunda posição. Então, para essa posição, para a primeira posição, eu posso escolher quantas possibilidades, quantas letras? 9 menos 2 letras. Quer dizer, não posso escolher nem a letra A e nem a letra C. Então, eu tenho 7 possibilidades para cá, na primeira posição. Para a segunda posição é uma só, porque é a letra C, já está escolhida. Para a terceira posição, eu tenho 7 possibilidades, 7 letras. Por quê? Eu posso escolher qualquer uma dessas 9, menos a letra que eu escolhi aqui, na primeira posição, menos a letra C. 9 menos 2, 7. Na quarta posição, eu tenho 6 escolhas. Por quê? Posso escolher qualquer uma dessas 9, menos essas 3 letras já escolhidas inicialmente, né? Então, 9 menos 3, 6. Da mesma forma aqui, 5, 4, 3, 2, 1. Multiplicando todos esses valores, eu vou encontrar 35.280. Beleza? Show de bola? Bom, agora vamos para o terceiro caso. Qual é o terceiro caso? Agora a letra C vai ocupar a terceira posição. Ó, eu coloquei lá, ó. A letra C está aqui na terceira posição. Então aqui eu já tenho uma possibilidade para escolher ali na terceira posição. Lembra, né, que a letra C tem que vir antes da letra A. Então, aqui antes da letra C, eu não posso ter a letra A. Só posso ter depois, tá bom? A letra C tem que vir antes da letra A. Então, a letra A pode vir depois da letra C, sem problema nenhum. Antes da letra C, não pode entrar a letra A, tá certo? Aí eu coloquei aqui, ó, nessa posição, não pode ter a letra A, diferente de A, e na segunda posição também eu não posso ter a letra A escolhida lá. Muito bem, então vamos lá. De quantas maneiras eu posso escolher a primeira posição? Vamos pensar, eu tenho 9 letras. Já vou descontar uma letra que eu já escolhi ali, na terceira posição, uma letra que já foi escolhida, né, na terceira posição, que é a letra C. 9 menos 1, 8.
e não posso escolher a letra A ali. Então, eu vou descontar a letra A naquela posição. Então, 8 menos 1, 7. Então, para cá eu tenho 7 escolhas, 7 letras. Para a segunda posição, amiguinho, de quantas maneiras eu posso escolher a segunda posição? 6. Vamos pensar? Tenho 9 possibilidades. Não posso escolher a letra A. Então, já me sobraram 8 possibilidades. Não posso escolher a letra C. Me sobraram 7 possibilidades. E não posso escolher a letra que eu escolhi anteriormente. Então, são 6 possibilidades. Didático, né? Agora, vou escolher essa posição. Para cá, para a quarta posição, eu tenho 6 maneiras de escolher aquela posição. Por quê? Novamente, ó, eu tenho 9 letras. Já escolhi essa letra e o C, a letra C. Então, 9 menos 3, 6 possibilidades. Para cá, 5, né? Por quê? Eu posso escolher qualquer uma dessas letras menos essa e essa. Então, 9 menos 4, já escolhidas anteriormente, 5. Da mesma forma que 4, 3, 2, 1. Show de bola? Então, repara, ó, multiplicando todas essas possibilidades, eu vou encontrar 30.240. Maravilha? Vem comigo agora. Quarto caso. Mesma coisa, amiguinho. Agora, eu vou colocar a letra C aqui, ó, na quarta posição. A letra C tem que vir antes da letra A. Então, a letra A pode aparecer depois da letra C. Antes da letra C, eu não posso ter a letra A. Então, ó, aqui eu coloquei, ó, diferente de A, diferente de A, diferente de A. Beleza? Então, repara. Vamos lá. O raciocínio é o mesmo, tá? Eu tenho 9 letras. De quantas maneiras eu posso escolher essa primeira posição? 7. Por quê? Se eu tenho 9 letras, ó, já descontei a letra C. Então, já tenho 8 possibilidades. Só que na primeira posição não pode entrar o A. Então, menos a letra A. Então, tenho 7 possibilidades para cá. Agora, eu vou escolher aqui, ó, a segunda posição. De quantas maneiras eu posso fazer isso? 6 possibilidades. Por quê? Tenho 9 letras. Vou descontar a letra C que eu já escolhi. Então, sobrou 8. E vou descontar a letra escolhida aqui na primeira posição. Então, 7. Já tenho 7 possibilidades. Menos a letra A. Não pode entrar aqui. Então, tem 6. Né? E para cá, 5. Seguindo o mesmo raciocínio, né? Beleza? Repara que tem até um padrãozinho, ó. Por exemplo, aqui, ó, no terceiro caso é assim. Antes da letra C, 7, 6. Aqui já é 7, 6, 5. Tá vendo? Então tem um padrão, ó. Para cá é 7 só. Beleza? Então, repara que nas posições onde aparece esse diferente de A, né? Se eu tenho 3 posições aqui é 7, 6, 5. Se eu tenho 2 posições é 7 e 6. Então tem um determinado padrão. Aqui só tem um, ó. Começa só no 7. Aqui não tem nada. Ok, beleza? Então, a gente vai seguir esse padrão, tá, amiguinho? Então, para cá é 5, 4, 3, 2, 1. Repara que esse número aqui, ó, é o mesmo desse, ó. Ó, aqui é 5, aqui é 5, aqui é 6, aqui é 6, tá vendo? Tá? Aqui, ó, 7, 7. Então tem um padrãozinho aí, beleza? Então, multiplicando todas essas possibilidades, eu vou encontrar 25.200. Show de bola? E para o quinto caso, mesma coisa, ó. Quinto caso agora, eu vou colocar a letra C, ó, na quinta posição, aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4, 5, aqui. Então, antes da letra C não pode entrar a letra A. Então, ó, seguindo o padrão, como é que ficaria? Aqui é 7 possibilidades, 6, 5, 4. Aqui é 1, que é a letra C. Esse número vem para cá também, né? Vou espelhar ele, 4, 3, 2, 1. Multiplicando todas essas possibilidades, eu vou encontrar 20.160, tá certo? Agora, amiguinho, nós temos mais 3 casos, né? Tem o sexto caso, o sétimo caso e o oitavo caso. Beleza? Prosseguindo com a resolução do item E, vamos agora resolver o sexto caso. No sexto caso, a letra C vai ocupar a sexta posição.
E aí para cá eu só tenho uma escolha, né? Para essa posição aqui, que é escolher a letra C, beleza? Seguindo o padrão dos outros casos, amiguinho, aqui eu vou começar com 7, aqui 6, 5, 4, 3. Esse número aqui vai ser espelhado para cá, então aqui também vai ser 3, 2, 1, beleza? Multiplicando todas essas possibilidades, eu vou encontrar 15.120 anagramas, beleza? Didático, né? Agora vem comigo aqui, vamos para o sétimo caso. No sétimo caso, amiguinho, a letra C vai ocupar a sétima posição. Então aqui na sétima posição eu só tenho uma escolha, uma possibilidade, beleza? E aí seguindo o padrão dos outros casos, novamente, né? Aqui eu tenho 7, 6, 5, 4, 3, 2, né? Até aqui, ó. É onde tem diferente de A, né? Tá aqui diferente de A, até esse último aqui. Então eu tenho 2 aqui, vou espelhar esse cara para cá, 2, 1. Multiplicando as possibilidades, eu vou ter 10.080 anagramas para essa situação, beleza? E aí, amiguinho, para o oitavo caso, né, eu vou ter a letra C aqui na penúltima posição, na oitava posição. Seguindo o padrão dos outros casos, eu vou ter aqui 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Até aqui o último, né? Última posição onde apresenta aqui esse diferente de A, né? Vou espelhar esse cara para cá. Então vai ficar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Multiplicando, né? Eu vou encontrar 5.040 anagramas. Didático, né? Aí você pode falar assim, ah, professor, por que a letra C não pode entrar aqui? Pelo seguinte, porque se ela entrar aqui, o que vai acontecer, né? Eu teria, né, uma escolha para cá, perfeito? Para cá, daqui até essa penúltima posição, não poderia entrar a letra A, certo? Lembra que a letra C tem que vir antes da letra A. Então aqui entraria a letra C, seria uma possibilidade para cá. E aí, daqui até aqui, não poderia entrar a letra A, tá certo? Então aqui ficaria 7, né? É aquele padrão, né? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opa, essa penúltima posição eu não teria mais letras suficientes para escolher. Então ia gerar uma contradição para a gente, tá certo? Então a letra C não pode ocupar a última posição, beleza? Porque ia faltar letra para a gente escolher aqui na penúltima posição. Ia gerar uma contradição. Não pode acontecer isso, né? Faltar letra, né? Ok? Maravilha. Então tem 8 casos apenas, tá, amiguinho? Então agora o que eu vou fazer? Bom, eu vou pegar a quantidade encontrada no primeiro caso, mais a quantidade encontrada no segundo caso, até a quantidade encontrada no oitavo caso, né? Eu vou somar. Por que a gente soma nesse caso? Porque eu dividi em casos o problema. Toda vez que você dividir em casos, você está utilizando a preposição ou, né? Em combinatória, em análise combinatória, ou significa adição, soma, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 40.320 anagramas encontrados no primeiro caso, mais 35.280 no segundo, e assim vai, né? 30.240 no terceiro caso, 25.200 anagramas encontrados no quarto caso, mais 20.160 no quinto caso, mais 15.120 no sexto caso, mais 10.080 anagramas encontrados no sétimo caso, mais 5.040 anagramas encontrados no oitavo caso. Somando todos esses valores, eu vou encontrar 181.440 anagramas. Ou seja, amiguinho, existem 181.440 anagramas, tá, da palavra conquista, em que a letra C deve vir antes da letra A. Show de bola? Então essa é a resposta do item E. Maravilha? Show de bola? Didático, né? Agora vamos resolver o item F. Finalizando a resolução da questão número 1, vamos agora resolver o item F. Ele pergunta, né?
Quantos anagramas apresentam as letras CON juntas, o mesmo ocorrendo com as letras QUIS, perdão, e também com as letras T e A. Então repara, ele quer que você calcule a quantidade de anagramas da palavra conquista em que apareçam esses blocos aqui, né? CON, QUIS, né? Quis, e esse bloco TA, beleza? Não necessariamente nessa ordem, tá? Primeiro esse bloco, segundo esse bloco, terceiro esse bloco, não precisa ser nessa ordem, ou seja, existe a possibilidade de você trocar, né, ou permutar, né, a ordem dos blocos e não necessariamente na ordem das letras. Então, por exemplo, esse bloco de letras aqui, CON, eu posso permutar entre essas letrinhas, tá? Isso acontece tanto aqui quanto nesse bloco, quer dizer, eu posso permutar, né? Posso trocar a ordem dessas letras também e posso trocar a ordem dessas letrinhas desse bloco aqui. Então aqui, resumindo, amiguinho, eu posso trocar a posição dos blocos e posso permutar a posição das letras de cada um desses bloquinhos, tá certo? Então o que a gente vai fazer para resolver esse problema? Nós vamos fazer por etapas, né? A primeira etapa é ver a quantidade de posições possíveis em que esses blocos podem aparecer. Ora, eu coloquei aqui, né? Esse bloco, né? A primeira posição vai representar um bloco, a segunda posição vai representar um outro bloco e a terceira posição vai representar o terceiro bloco, tá certo? São 3 blocos aí. O bloco com, né? CON, o bloco quis, né? QUIS, e o bloco TA, que é o TA. Beleza? Para essa posição eu posso escolher de quantas maneiras a primeira posição. Tenho 3 blocos, eu tenho 3 escolhas. Para a segunda posição, né, eu tenho 2 possibilidades. Por quê? Porque como eu tenho 3 blocos, já escolhi uma possibilidade, só sobraram 2 possibilidades. E para cá eu só tenho uma escolha, um bloco, tá certo? Né? Resumindo, né? Isso daqui você poderia ter feito também de uma outra maneira. Olha, como eu tenho 3 blocos e eu preciso permutar esses 3 blocos, né? Eu preciso trocar as posições desses blocos, ou seja, eu preciso permutar, né? Permutar é trocar, tá certo? Então é só fazer a permutação de 3, que é 3 fatorial, que é justamente 3 vezes 2 vezes 1, no caso 6. Ou seja, existem 6 posições possíveis para a gente alocar esses blocos aí. Beleza? Maravilha? Didático? Agora eu vou calcular a quantidade de permutações, ou seja, a quantidade de trocas que eu posso fazer em cada um desses blocos. Como assim, Leandro? Por exemplo, no bloco com, eu tenho 3 letras, então eu preciso permutar essas letrinhas, trocar elas de posição. Então eu vou fazer isso de quantas maneiras? Permutação de 3, que é 3 fatorial, que eu tenho 3 letras. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 6. Quer dizer, existem 6 maneiras diferentes de você efetuar as trocas entre essas letras, CON. Beleza? Muito bem. Agora eu vou para o bloco quis, quer dizer, QUIS. Eu tenho 4 letrinhas. De quantas maneiras eu posso trocar essas 4 letrinhas aqui? Permutação de 4, que é 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, no caso é 24. Ou seja, existem 24 maneiras de efetuar, efetuar trocas entre essas letras, ou seja, de permutar essas letras, essas 4 letrinhas. 24 maneiras. E aqui eu só tenho 2 maneiras, né? TA ou AT, que é 2 fatorial, tá certo? 2 fatorial, porque é permutação de 2, que eu tenho 2 letras, é 2 fatorial, 2 vezes 1, 2. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essas possibilidades. 6 vezes 24 vezes 2. E ainda vou multiplicar por 6. Por quê? Porque eu tenho 6 possibilidades de escolha entre os blocos, tá certo?
beleza? Porque eu posso permutar os blocos, eu posso trocar esses 3 blocos de posição. Eu tenho 6 maneiras de fazer isso. Então eu faço 6 vezes 24 vezes 2 vezes 6, que é a quantidade de permutações possíveis entre os blocos, né? Os blocos com, quis e tá. Efetuando essa multiplicação, eu vou encontrar o que, amiguinho? 1728, ou seja, existem 1728 anagramas da palavra conquista em que aparecem, né, como está aqui no enunciado, as letras CON juntas, QUIS juntas também e TA juntas. Beleza? Show de bola, amiguinho? Ficou didático para você? Espero que sim. Um grande abraço e até a próxima.